Relato baseado em fatos reais. Meu nome não importa. Ainda trabalho na área da saúde e, por esse motivo, prefiro não revelar onde tudo aconteceu. Só posso dizer que foi em um hospital da região do ABC Paulista, há alguns anos. Durante muito tempo, eu prometi a mim mesma que jamais contaria essa história. Não porque tivesse medo de ninguém acreditar, mas porque eu mesma passei anos tentando encontrar uma explicação lógica para o que vivi naquela madrugada. Sempre fui uma pessoa muito racional. Nunca gostei dessas histórias de fantasmas em hospitais. Já ouvi de tudo. Gente dizendo que via pacientes andando pelos corredores depois de mortos, campainhas tocando sozinhas, elevadores parando em andares vazios. Para mim, isso sempre tinha uma explicação. Um equipamento com defeito. Alguém cansado, depois de muitas horas de plantão. Imaginação alimentada pelo silêncio da madrugada. Eu costumava até brincar quando algum colega contava essas histórias. Dizia que, depois de tantos anos trabalhando com pacientes graves, a única coisa que realmente assustava era perder alguém que você cuidava há muito tempo. Naquela época, eu fazia muitos plantões extras. Às vezes trabalhava durante o dia em home care e, quando surgia alguma falta de funcionário, aceitava cobrir uma noite no hospital para completar a renda. Foi exatamente assim que tudo começou. Era uma terça-feira fria de agosto. Lembro porque havia chovido o dia inteiro. Quando cheguei ao hospital, perto das 10 da noite, o estacionamento estava quase vazio. A chuva fina continuava caindo e o vento fazia um barulho estranho nas árvores da entrada. Passei pela recepção, assinei o livro de plantão e subi para o terceiro andar. O corredor estava silencioso. Quem já trabalhou em hospital durante a madrugada sabe que existe um silêncio diferente. Não é a ausência de som. Você escuta monitores apitando ao longe, bombas de infusão funcionando, passos de algum médico atravessando outro corredor. Mas existe uma sensação de que o prédio inteiro está prendendo a respiração. Recebi as informações da técnica que estava encerrando o turno. Ela passou paciente por paciente. Quem precisava de medicação, quem estava em observação, quem poderia chamar durante a madrugada. Tudo absolutamente normal. Quando terminou, ela olhou para uma folha presa na prancheta e franziu a testa. Estranho. Perguntei o que havia acontecido. Ela respondeu: nada. Deve ser erro do sistema. Nem dei importância. Ela arrancou aquela folha da prancheta, amassou e jogou no lixo antes de ir embora. Foi a última vez que vi aquela colega antes de pedir transferência daquele setor. As primeiras horas passaram tranquilas. Administrei medicamentos. Conferi sinais vitais. Ajudei uma senhora que estava ansiosa porque não conseguia dormir. Conversei com um acompanhante enquanto preparava um café na copa. Tudo parecia uma noite comum. Por volta de 1h30 da manhã, aconteceu a primeira coisa estranha. Enquanto organizava alguns prontuários no posto de enfermagem, ouvi claramente o som de uma campainha de leito. Olhei para o painel eletrônico. A luz indicava quarto 312. Achei estranho porque não lembrava daquele número entre os pacientes internados. Mesmo assim, peguei as luvas e fui verificar. O corredor estava completamente vazio. As luzes permaneciam acesas, mas metade delas funcionava com sensores e ficavam um pouco mais fracas quando ninguém passava. Conforme eu caminhava, meus passos ecoavam pelo piso encerado. Cheguei diante da porta. A campainha havia parado. Bati 2 vezes. Ninguém respondeu. Empurrei a porta devagar. A luz do quarto estava apagada. Apenas uma luminária próxima à janela permanecia acesa. A cama estava ocupada. Havia uma mulher deitada.
Devia ter pouco mais de 50 anos, muito magra, pele extremamente pálida, os cabelos escuros espalhados sobre o travesseiro. Ela estava acordada. Olhava diretamente para mim. Sorri, como fazia com qualquer paciente. A senhora chamou? Ela demorou alguns segundos para responder. Então disse, numa voz muito baixa: achei que hoje você não viria. A frase me causou um leve desconforto. Imaginei que ela pudesse estar confusa. Perguntei seu nome. Ela apenas continuou olhando para mim. Depois perguntou: ainda está chovendo lá fora? Olhei para a janela. A chuva escorria pelo vidro. Respondi que sim. Ela sorriu discretamente. Eu gosto quando chove. Fiquei esperando que pedisse água, medicação ou qualquer outra coisa. Mas ela permaneceu em silêncio. Perguntei se estava sentindo dor. Ela balançou a cabeça negativamente. Quando fui verificar a pulseira de identificação em seu braço, não havia pulseira. Achei muito estranho. Todo paciente internado usava identificação. Pensei que talvez tivesse se soltado. Expliquei que voltaria em alguns minutos para confirmar seus dados no sistema. Antes que eu saísse, ela falou mais uma frase. Até hoje lembro exatamente das palavras. Não demora, porque depois das 2, ninguém mais entra aqui. Olhei o relógio. Era 1h58. Sorri educadamente. Saí do quarto. Assim que fechei a porta, fui direto ao computador do posto de enfermagem. Digitei o número. Quarto 312. A tela ficou alguns segundos carregando. Então apareceu uma mensagem simples. Quarto. Bloqueado. Sem paciente internado. Pensei que o sistema estivesse com erro. Procurei outro computador. Mesma informação. Foi então que chamei uma enfermeira mais antiga do setor. Perguntei: quem está no 312? Ela levantou a cabeça lentamente. Ficou alguns segundos olhando para mim, sem responder. Depois perguntou: você entrou naquele quarto? Naquele momento, um frio percorreu minhas costas. Eu ainda não fazia ideia de que aquela pergunta mudaria completamente a minha vida. Quando esta enfermeira perguntou: você entrou naquele quarto? Eu ainda respondi com naturalidade: entrei. A paciente chamou pela campainha. Ela ficou me olhando sem dizer uma palavra. Depois largou a caneta sobre a mesa e fez um gesto para que eu me acompanhasse até a sala da chefia. Fechou a porta. A primeira coisa que perguntou foi: você conversou com alguém lá dentro? Contei exatamente o que tinha acontecido. Disse que havia encontrado uma mulher muito magra, sem pulseira de identificação, que perguntou se ainda estava chovendo e falou que, depois das 2, ninguém mais entrava ali. Enquanto eu falava, percebi que o rosto da enfermeira mudava. Ela não parecia assustada. Parecia preocupada. Quando terminei, ela respirou fundo. Você deve estar muito cansada. Respondi que sim, mas aquilo não explicava o que eu tinha acabado de ver. Ela abriu uma gaveta, pegou uma planta antiga do hospital e colocou sobre a mesa. Apontou para um quadrado marcado como 312. Esse quarto foi desativado há quase 5 anos. Olhei para ela sem entender. Como desativado? Eu acabei de entrar lá. Ela balançou a cabeça. Não, você entrou na antiga ala. Ela deveria estar trancada. Naquele instante, senti um aperto no estômago, porque eu lembrava perfeitamente da porta. Não havia nenhuma corrente, nenhum cadeado, nada. Era uma porta comum. Ela então pegou um molho enorme de chaves. Vamos até lá. Voltamos pelo corredor. Quanto mais nos aproximávamos, mais meu coração acelerava. Quando chegamos, a porta estava completamente diferente. Havia uma corrente grossa atravessando a maçaneta, um cadeado enferrujado e uma placa de metal escrita: área interditada.
Meu corpo inteiro gelou. Olhei para a enfermeira. Não estava assim. Ela respondeu apenas: "Eu sei." Meu impulso foi olhar pela pequena janela da porta. Mas o vidro havia sido coberto por uma chapa metálica. Era impossível enxergar o interior. Naquele momento, pensei que alguém estivesse fazendo uma brincadeira de extremo mau gosto. Não aceitei aquilo. Disse que queria ver o quarto. A enfermeira recusou. Falou que a manutenção abriria pela manhã. Passei o restante da madrugada inquieta. Não consegui mais me concentrar no trabalho. Sempre que o corredor ficava vazio, eu tinha a sensação de que alguém caminhava lentamente atrás de mim. Mas quando me virava, não havia ninguém. Pouco antes das 6 da manhã, um senhor da manutenção chegou. A enfermeira conversou com ele em voz baixa. Os dois retiraram o cadeado, a corrente, e abriram a porta. Entrei logo atrás. Meu coração parecia querer sair pela boca. O quarto estava vazio, completamente vazio. Não havia cama, não havia armário. Não havia luminária perto da janela, nem colchão, nada. Somente paredes antigas, cobertas de poeira. O chão mostrava marcas de móveis retirados anos antes. As janelas estavam fechadas por tábuas. Era impossível que eu tivesse visto chuva dali algumas horas antes. Fiquei parada sem conseguir falar. Então, reparei em uma única coisa. No canto do quarto havia uma cadeira de madeira. Velha, muito antiga. Sobre ela estava dobrado um cobertor azul, exatamente igual ao que cobria a mulher durante a madrugada. Olhei para a enfermeira. Ela percebeu meu olhar. Foi até a cadeira. Passou a mão sobre o cobertor. Uma camada grossa de poeira subiu no ar. Aquilo significava que ninguém tocava naquele objeto havia muito tempo. Saí dali completamente abalada. Pensei em pedir demissão naquele mesmo dia. Mas precisava trabalhar. Tentei esquecer. Contei para mim mesma que tudo havia sido consequência do cansaço. Os meses passaram, até que aconteceu algo que destruiu qualquer explicação lógica. Eu estava organizando documentos antigos do setor. Havia caixas com prontuários que seriam enviados ao arquivo morto. Enquanto separava os papéis, uma fotografia caiu de dentro de uma pasta. Era uma foto antiga da equipe de enfermagem. Atrás deles, apareciam alguns pacientes. Meu olhar parou imediatamente em uma mulher. Muito magra, pele clara, cabelos escuros, o mesmo rosto, a mesma expressão, as mesmas feições da paciente com quem conversei. Virei a fotografia. No verso, havia uma anotação feita à caneta. Ala 3, setembro de 2017. Mostrei a foto para uma funcionária mais antiga. Ela demorou apenas alguns segundos para reconhecer. Essa era a dona Helena. Perguntei quem era. Ela respondeu. Ficou internada há muito tempo. Era uma pessoa muito tranquila. Então, fez uma pausa. Morreu no quarto 312. Naquele instante, senti um frio subir pela espinha. Perguntei a data. Ela respondeu exatamente o dia. Era o mesmo dia do mês em que eu havia feito aquele plantão. A única diferença era o ano. Naquela noite, antes de ir embora, resolvi passar novamente pelo corredor. O quarto continuava interditado. Fiquei alguns segundos olhando para a porta. Quando me virei para ir embora, ouvi uma voz baixa, atrás de mim. Obrigada por ter voltado. Olhei imediatamente. O corredor estava vazio. Nenhuma porta aberta. Nenhum paciente acordado. Somente o silêncio. Desci as escadas sem olhar para trás. Nunca mais aceitei plantões naquele hospital. Anos depois, encontrei por acaso aquela enfermeira em um congresso. Conversei com ela sobre vários assuntos. Antes de irmos embora, perguntei se ela lembrava daquela madrugada. Ela respondeu apenas: "Lembro." Então acrescentou uma frase que nunca consegui esquecer.
Você não foi a primeira pessoa que disse ter conversado com a paciente do 312. Nem será a última. Até hoje, continuo trabalhando na enfermagem. Ainda acredito que quase tudo tenha uma explicação. Mas, sempre que preciso entrar em um hospital durante a madrugada e ouço uma campainha tocar em um corredor vazio, eu espero alguns segundos antes de atender. Porque existe uma pergunta que nunca consegui responder. Quem apertou a campainha daquela noite? Se o quarto 312 estava vazio havia 5 anos. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.